Olá! Hoje a gente vai montar um quebra-cabeça bem interessante, o da organização do poder aqui no Brasil. É uma estrutura super fascinante que, no fundo, define como um país gigante como o nosso funciona no dia a dia. Bora mergulhar nisso? Pois é, essa é a grande questão, não é? Quem nunca se perguntou por que um feriado existe numa cidade, mas na cidade vizinha já não é feriado? Ou sei lá, porque a polícia militar de um estado é de um jeito e a de outro estado é de outro. A resposta para tudo isso está na forma como o Brasil escolheu se organizar. E olha, essa escolha não foi à toa. É que governar um território com a dimensão e a diversidade do Brasil é um desafio e tanto. Exige um modelo de organização que seja, assim, bem especial. E para isso existem basicamente dois caminhos. Basicamente, existem duas grandes formas de organizar o poder num país. De um lado, você tem o Estado unitário, onde o poder fica todo concentrado num lugar só, num centro único. Do outro lado, existe o Estado federal, que faz o contrário. Ele distribui, ele descentraliza o poder entre diferentes partes autônomas. E é exatamente aí que o Brasil se encaixa. A solução brasileira para esse desafio de governar um país imenso foi justamente adotar o federalismo. Mas o que é que esse conceito significa na prática, no dia a dia? Então, o ponto central é este. Uma federação é como um time. Um time de entidades que têm autonomia, mas que estão unidas por um pacto que não pode ser quebrado. O poder é descentralizado, sim, mas tem um detalhe fundamental. Nenhum membro desse time pode simplesmente pedir para sair do jogo. Não existe essa de direito de secessão. Isso não é só uma ideia, não. Está escrito com todas as letras logo no primeiríssimo artigo da nossa Constituição. A palavra-chave aqui é indissolúvel. Essa união é para valer, é a base de tudo, do nosso pacto federativo. Certo, então se a federação é um time, quem são os jogadores? A Constituição deixa bem claro quem são as peças que participam dessa grande divisão de poder. O time é formado por 4 tipos de jogadores, como diz o artigo 18 da Constituição. Temos a União, que representa o todo, o país inteiro. Temos os 26 estados, o Distrito Federal, que é um caso bem particular, e, claro, os mais de 5.500 municípios. Todos eles jogam juntos, mas cada um tem a sua função específica. Agora, atenção para essa diferença, porque ela é a chave de tudo. Soberania é uma coisa, autonomia é outra. Soberania é o poder máximo, absoluto. E quem tem isso? Apenas a República Federativa do Brasil, o país como um todo perante o resto do mundo. Já a autonomia é o poder que cada um daqueles jogadores, União, Estados, DF e municípios, tem para se organizar e tomar as próprias decisões, mas sempre dentro dos seus limites. E o que significa essa tal de autonomia na prática? Bom, ela se baseia em 4 capacidades. A de se organizar, ou seja, criar as próprias constituições estaduais ou leis orgânicas municipais. A de legislar, criando as próprias leis. A de se administrar, cuidando dos seus orçamentos e políticas. E, por fim, a de se governar, elegendo os próprios representantes. Ok, chegamos na parte que pode parecer um pouco mais complexa, mas que na verdade é a mais importante. Se todo mundo tem autonomia, como é que se define quem faz o quê? Quem é responsável por cada assunto? Para resolver isso, a Constituição usa uma lógica bem inteligente, que é o princípio da predominância do interesse. A regra é até simples. Se o assunto é de interesse nacional, que afeta o país todo, quem cuida é a União. Se for algo mais regional, fica com os estados. E se for um interesse bem local, aí é a responsabilidade dos municípios. E este slide ilustra isso perfeitamente. Olha só que legal. Emitir moeda. Isso afeta o país inteiro, certo? Então, é um interesse nacional, tarefa da União. Agora, transporte entre cidades de um mesmo estado. É um interesse regional, então, competência dos estados. E o horário que a padaria do bairro pode abrir. Claramente o interesse local, definido pelo município. Faz todo sentido, né? Tá, mas agora vamos trazer tudo isso, que parece tão teórico, para a nossa realidade. Como essa estrutura toda se conecta com o dia a dia das pessoas? O impacto é direto, é diário. As diretrizes gerais da educação, por exemplo, vêm da União. A organização da Polícia Civil que atua numa região é definida pelo Estado. E a lei que determina se pode ou não construir um prédio num certo terreno, isso é definido pelo município. O federalismo está em toda a parte. No final das contas, o federalismo é tipo o sistema operacional do Brasil. É a estrutura que organiza tudo, que determina como os serviços essenciais, como saúde, educação e segurança, chegam até a população. Ele define as responsabilidades para tentar equilibrar as necessidades de um país tão imenso e diverso. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente pensar.
Essa divisão de poder que a gente tem hoje é a ideal? O debate sobre dar mais poder para o governo central ou mais poder para os estados e municípios é constante. Será que o equilíbrio perfeito já foi encontrado ou essa balança ainda precisa de muitos ajustes? A discussão, com certeza, continua.